Em sua primeira encarnação, Boneca Russa parecia o mais perto de completar como qualquer programa de TV jamais chega. Com esses primeiros 8 episódios, mergulhando profundamente nas mentes dos nova-iorquinos cansados Nadia, Natasha Lyonne e Alan, Charlie Barnett, e de volta, os criadores Lyonne, Amy Poehler e Leslie Adlan tinham conseguido algo verdadeiramente inentestável, irritante e espetacular. É raro para um show metade tão ambicioso, ou disposto a se jogar na parede uma e outra vez para ver se ele gruda, para encontrar uma maneira de se embrulhar satisfatoriamente. Mas este fez, em um final tão inesquecível quanto triunfante. E, no entanto, 3 anos depois, aí vem uma segunda temporada para um programa que uma vez sentiu tão perfeitamente contido um milagre como a TV nunca fica. Por que o show deveria voltar e mexer com uma história que já se sentia tão completa? Boneca Russa começou como o exemplo perfeito de uma minissérie. Ele usa cada momento de sua primeira temporada habilmente sem um segundo desperdiçado, e em apenas 8 episódios. A série liderada por Natasha Lyonne explorou a inevitabilidade da morte e do amor à força necessária para ser vulnerável, e como pode ser difícil seguir em frente e perdoar os pecados de seus pais. O término daquela temporada me surpreendeu na primeira vez que assisti, e me levou às lágrimas todas as vezes desde então. Verdade seja dita, eu sou uma fechada que se relaciona demais com Nadia e seu medo de permitir que alguém entre, e eu absolutamente amo o sentimento de conteúdo de encerramento que recebo do final. Essa mesma pergunta, como se vê, está no centro da improvável segunda temporada de Boneca Russa, que estreia em 20 de abril. É difícil falar sobre isso sem revelar nem mesmo uma dica dos spoilers que a Netflix considerou verboten, mas para Nadia e Alan, eu vou fazer o meu melhor. Então, desde que a Netflix anunciou que estava planejando seguir em frente com uma segunda temporada, eu tenho sido extremamente cauteloso. De todos os shows adoráveis que a gigante do streaming cancela antes de terem a chance de completar suas histórias, DOA, Glow, etc., por que avançar com outra temporada de Boneca Russa e arriscar arruinar o legado de uma minissérie tão sucinta e bonita? Como eu caí mais fundo no buraco do coelho que é a segunda temporada, infelizmente, esta questão geral de mas por quê? Nunca me deixou. Após a primeira temporada retratar um tipo brutal de limbo no qual Nadia e Alan não conseguem parar de morrer e voltar à vida em seu 36º aniversário. A segunda abre algumas semanas antes de seus 40 anos. Materialmente nada parece ter mudado. Nadia ainda está fumando em cadeia ao redor do East Village. Maxine, Greta Lee, ainda está elevando a arte da maquiagem diurna dos olhos. Alan ainda está aderindo a um cronograma rigoroso, embora desta vez com um fluxo constante de encontros às cegas. Mesmo Horace, Brandon Sexton III, o morador da Praça Tompkins que já assombrou as muitas mortes de Nadia, continua a permanecer em torno da periferia de sua vida. Mas a madrinha de Nadia, Ruth, Elizabeth Ashley, também está em declínio, e por mais que Nadia tente fingir o contrário, o tempo está se esgotando. Isso não quer dizer que a segunda temporada de Boneca Russa não tenha seus méritos. Agora que Nadia e Alan escaparam da imortalidade, a trama do ciclo da morte foi abandonada em troca de uma experiência muito mais maluca do tempo e do espaço. A comédia de ficção científica ainda é fascinante de limitação, mesmo que desta vez seja um pouco mais confusa. E os dois papéis de Lyonne como showrunner e estrela fazem da Boneca Russa um trabalho definitivo, mas algo é certamente diferente aqui. Uma produção de pandemia mudou o escopo desse acompanhamento? Houve uma decisão de seguir em frente com uma segunda temporada sem revelar totalmente como seria? Seja qual for o caso, a clara consideração que âncora a primeira temporada da Boneca Russa está faltando aqui. Não demora muito para o arco extremamente tríplice da temporada se revelar. Desta vez, basta um fatídico trem do metrô para fazer Nadia e Alan fazerem viagens selvagens e inesperadas em seus próprios passados. Pense em Salto Quântico, se Salto Quântico fosse sobre trauma intergeracional. Com apenas 7 episódios para explorar tudo contra os 8 da última temporada, o arco de Alan infelizmente fica mais curto que o de Nadia. Felizmente para Barnett, cuja performance terna continua sendo um dos ativos mais fortes de Boneca Russa, Alan, no entanto, acaba no cerne da temporada, justamente quando o show e Nadia mais precisam dele, sem chegar muito longe em território de spoiler, e a longa lista de não revela. É seguro dizer que os fãs que esperam mais uma temporada de mortes repetidas estão em uma surpresa. Os novos episódios de Rush and Doll estão fora dos trilhos e incluem umas matérias de cenas eficazes e momentos sinceros,
mas eles não são sem algumas escolhas confusas. Com partes da temporada acontecendo em várias décadas e países, é literalmente em todo lugar. Talvez ainda mais ofensivamente, Alan, Charlie Barnett e Nadia não passam tempo suficiente juntos. Na verdade, Barnett é indiscutivelmente reduzido a um ator convidado nesta temporada. O relacionamento de Nadia e Alan baseou a primeira temporada, e eles precisavam um do outro para descobrir seu lugar em suas respectivas linhas temporais cheias de morte. O passo para longe dessa dinâmica para uma Nadia mais independente infelizmente, se desviou muito da urgência da primeira temporada para conectar os dois. Felizmente, ainda há Maxine. Greta Lee continua a aproveitar ao máximo cada linha que ela deu, e tem um pouco mais para trabalhar nesta temporada do que seu icônico momento, doce bebê de aniversário. Sua aura quase bimbo, e eu quero dizer que, como maior elogio, joga perfeitamente contra a sagacidade brusca de Lione. A parte do leão da temporada vê Nadia aprendendo como era a vida para sua mãe doente mental, Chloe Sevigny, avó sobrevivente do Holocausto, Irene Boran, e outra personagem interpretada por Annie Murphy, que não posso descrever até que o show realmente caia. Lione, ainda mais no controle de seu avatar na tela do que ela estava na primeira temporada, ainda é completamente magnética como Nadia se preocupa em busca de respostas sobre sua família, que é claro, baseada na própria Lione. E crucialmente como dirigido por Lione e Alex Buono. A segunda vez que Nadia cai no buraco do coelho, assume uma aparência completamente diferente da primeira, mesmo quando os dois inevitavelmente se cruzam. Sem revelar o como da presunção particular desta temporada, vou pelo menos dizer que o porquê permanece um mistério científico, pelo qual sou verdadeiramente grato. Talvez outros fãs de boneca russa queiram saber o que continua fazendo de Nadia e Alan os nexos improváveis de onde o tempo e o espaço colidem. Mas para emprestar as palavras de Iris de Man e de Leftovers, eu prefiro deixar o mistério ser e me entregar ao passeio. Como a própria Nadia diz quando percebe que está de volta em alguma falha no tempo, e decide brindar a ele, em vez de combatê-lo. Quando o universo fode com você, deixe. Na maior parte do tempo. Enquanto os aspectos experimentais desta temporada não funcionaram totalmente, eu acho que os riscos valem a pena correr. Mais TV deveria ser mais estranha. Como membro orgulhoso da pequena base de fãs do Sense8, não tenho problemas com a televisão que te obriga a sentar e deixar a confusa logística da trama passar por cima de você. Mas com uma barra tão alta para superar em termos de temas, o final me deixou querendo mais desta vez. Sempre me descrevi como partes iguais, cínica e romântica, então senti como se a boneca russa fosse minha série de alma gêmea. Talvez não. No final da temporada, não seria correto dizer que isso se dá ao redor do tempo, e o contínuo espacial é tão focado quanto o primeiro, nem que seu final é tão visceralmente gratificante, mas isso, ao que parece, é mais deliberado do que não. O desenrolar da história de sua família de Nadia acaba ecoando a forma como boneca russa acaba arrancando seus próprios pontos, cauticamente com fome, curiosamente. Ao traçar a linhagem e o trauma de sua família ao longo dos anos, Nadia e o show se permitem ficar mais confusos do que qualquer um poderia ter pensado possível após a conclusão da primeira temporada. E se o show estava determinado a voltar para onde tudo começou, poderia ter feito muito pior do que fazer a bagunça de revisitar verdades estabelecidas o ponto inteiro.